Olá! Eu sou Ana Paula Ferraz, nutricionista, e hoje nós temos mais um episódio do podcast Conexão Feminina Saúde em Foco. Hoje eu tenho como convidada a doutora Bárbara Diniz, ginecologista e obstetra, e ela trará uma série de informações para as mulheres 40 a mais, que hoje nós vamos falar de climatério e menopausa e de todos os sintomas e queixas que as nossas pacientes trazem em consulta. Doutora Bárbara, muito obrigada pela presença, pela Eu que agradeço. contribuição. E aí eu queria que você se apresentasse, né? Eu sei que vai ter muito da sua audiência, mas eu queria que você se apresentasse também para as minhas seguidoras. Fale um pouco de você. Então, foi um prazer, Ana, né? Esse é o início de uma grande parceria, né? A Amém. partir daqui a gente vai, com certeza, surgir com mais podcasts, com mais informações para as nossas pacientes. Vai vir muita coisa boa aí. Então, eu sou ginecologista obstetra, né? Quando a gente se forma em ginecologia, todo ginecologista é obstetra. Exerci a obstetrícia por um longo tempo. Hoje eu fico muito mais na ginecologia. Uhum. Me formei em Brasília, e aí eu fiz uma especialização em câncer ginecológico. Então, eu sou cirurgiã oncológica, Uhum. mas hoje eu atuo muito mais com as mulheres acima de 40, pensando em longevidade, terapia de reposição hormonal, mas amo planejamento familiar, amo rastrear doenças e fazer o diagnóstico precoce, que Uhum. eu acho que é a nossa função. Então, Uhum. eu atendo mulheres como um todo, desde da primeira menstruação, que a gente fala, menstruou, tem que levar para o ginecologista, Uhum. e a partir do envelhecer. Então, eu amo minha profissão. Eu falo que cada dia vem atualizações que, querendo ou não, o médico tem que se atualizar, né? Sem dúvida. Então, até mesmo a gente falando aqui da 40 mais. Antigamente, o que que eu via, assim, no início da minha formação? Às vezes tinha ginecologista que, vou no ginecologista, a paciente tinha essa ideia, vou no ginecologista para colher a prevenção e pronto. Uhum. Até hoje, às vezes eu atendo algumas pacientes e falo, doutor, só vim colher a prevenção. E a gente sabe que não é isso, né? A prevenção, sim, o Papa Nicolau, é realizado para aquelas pacientes, né, que já têm vida sexual ativa para rastreio de câncer de colo de útero, mas hoje a gente preocupa com planejamento familiar adequado, a gente sabe que tem muitos métodos contraceptivos muito melhores e mais modernos do que o anticoncepcional, e, querendo ou não, um climatério, que eu acho que você deve ver isso no seu consultório. O que que eu via? Eu recebia pacientes, entrou na menopausa, estão com calorão do climatério, pronto, a vida acabou. Uhum. E hoje a gente está oferecendo qualidade de vida para essas pacientes, né? Acho que você passa por isso no seu consultório Sem também. dúvida, até pela nossa conversa já de algum tempo, da gente pensando, né, em tudo que a gente poderia proporcionar para essas nossas pacientes. Eu já dei um spoiler, assim, para algumas, e o mais interessante é ouvir a necessidade dessa demanda. Muita gente apoiando, falando: "Nossa, vai ser muito É. bom, vai ajudar demais". Mas eu também ouvi de pacientes com menos de 40 anos falando: "Nossa, eu já não posso começar a cuidar desde já como um preventivo para quando eu chegar no climatério?". Então eu vejo a mudança de mentalidade dessas mulheres, É. né, que talvez você pode falar aí pela sua experiência, que talvez há 10 anos atrás, como você disse, a ficha só caía a hora que realmente esses sintomas estavam transbordando, e hoje a gente sabe como que a gente pode trabalhar um processo preventivo para que quando chegar nessa fase, que aí é bem individual, de mulher para mulher, mas que quando chegar nessa fase, para que o manejo desses sintomas ocorra de uma forma muito mais leve, não é isso? Buscando, a gente falou de uma transição saudável, né? A gente tirou a palavra envelhecer e a paciente, sim, hoje ela está muito mais orientada, né? Então, às vezes, te procuravam para engordar, emagrecer, Uhum, essa era a nutricionista de antigamente, uhum, e hoje modificou, a gente cuida da mulher de um todo, e eu falo na consulta a importância da gente perguntar do sono da paciente, da gente orientar a tomar um sol, orientar a diminuir o estresse, né, uma qualidade de vida, atividade física, as minhas pacientes sabem, tanto que eu pego no pé da importância da atividade física. Aí a gente entra como que tá a relação sexual, como que tá em casa com o parceiro. Então a ginecologia, o cuidado com a mulher é muito maior. E aí sim, sempre falar da alimentação, da suplementação adequada, né? E uhum. para aquelas pacientes que têm indicação, terapia de reposição hormonal, né? Que eu acho
Antigamente tinha essa história de reposição hormonal dá câncer. Uhum. Então, hoje são pouquinhas as pacientes que vêm com essa queixa que ainda, com essa mentalidade que reposição hormonal dá câncer, né? Uhum. Gera câncer. E são inúmeras as que vêm querendo, sim, passar por esse climatério mais tranquilo. Uhum. E 40 era o que a gente definia antigamente como climatério. Uhum. Hoje a gente fala que a partir dos 35 já tem as alterações hormonais, as oscilações hormonais Uhum. da paciente que está indo para o climatério. Então, a gente nem falou, né, o que seria o climatério, porque nem todo mundo sabe. Sim. Então, o climatério é a fase que precede, é a pré-menopausa. Então, já com oscilações hormonais, principalmente ali de estrogênio, progesterona e testosterona, sendo que estrogênio acho que é o que gera mais sintomas, né, Uhum. na mulher. Então, essa fase do climatério, às vezes a paciente fala assim, eu tô na menopausa e eu não tô sentindo nada. Eu falo, nunca vi uma menopausa assintomática ou um climatério assintomático. Sempre vai ter alguma coisa. Uhum. A paciente fala assim, minha menstruação parou e eu nem tenho calorão. Aí, quando a gente entra na insônia, Sim. quando a gente entra na labilidade emocional, no ganho de peso, aumento de gordura abdominal, ela fala, Aí vai dando um ezinho, a gente vai dando um check, ou seja, Sim. sintomas sempre tem. Uhum. Então, climatério é essa alteração pré-menstrual com oscilações hormonais e menopausa. Menopausa já é aquele marco de falência ovariana. Então, a falência ovariana se dá com a queda total dos hormônios, né? A queda da fertilidade da mulher. E geralmente não. Então, menopausa é 1 ano sem menstruar. E aí eu falo para a paciente assim, no climatério vai ter aquelas irregularidades menstruais, mas na menopausa é o marco. Então, tem 1 ano que não menstrua, está caracterizado a menopausa. Então, informações de ouro, tomem nota, né? A gente só vai realmente bater o martelo dessa menopausa Isso. de uma forma tardia. Porque Isso. só depois de 1 ano que você vai conseguir identificar e falar, 1 ano sem menstruação. Agora eu Isso. tenho aqui realmente essa ideia da menopausa, não é isso? Isso. E esse climatério Uhum. pode durar anos. Aí é interessante procurar o auxílio certo. Sim. Tanto do nutricionista quanto do ginecologista, Uhum. porque igual a gente falou no início, se a gente esperar só quando tiver, né, fechado o diagnóstico de menopausa, ou, tem 5 anos que eu tô na menopausa, a paciente chega pra gente assim, fadigada, depressiva, com aumento de peso importante. Uhum. Então, tem que procurar antes. Sim. E a gente sabe da associação. Como é importante a equipe multidisciplinar, né, Ana? É isso mesmo. A gente programou de falar dos sintomas e vocês vão ver o tanto que é interessante que a alimentação, o benefício da alimentação para essas pacientes, a alimentação correta, né? Porque a paciente acha, vou fazer uma dieta restritiva. E não é esse o caminho. Mas antes até da gente falar da alimentação, eu queria que também elas já ficassem atentas a essa nova informação que você colocou aí. Então, a partir dos 35, já tem que começar a ficar atenta e, de preferência, já buscar um caminho de prevenção dos sintomas, de um cuidado um pouco mais atento para essa saúde da mulher. Isso não aí. é isso? Na minha prática clínica, eu vejo de uma forma muito intensa a queixa e um conceito de que agora eu não tenho mais a mesma facilidade para poder perder peso, e uma queixa muito intensa de um acúmulo de gordura especificamente em região abdominal. Então, às vezes, mulheres que têm um histórico de vida, de bom controle de peso, de serem magras, fazem essa queixa, mas eu nunca tive essa gordurinha, essa pochete, agora eu tenho. Ou às vezes quem sempre lutou com a balança, que já tem um histórico, percebe também que nessa fase tudo fica um pouco mais difícil. Então eu queria que você falasse qual que é a ação dessa mudança hormonal, né, dessa queda de estrogênio em cima dessa regulação. Então, o estrogênio, ele tá ali, ele junto com a progesterona, né, eles estão regulando todo o nosso ciclo hormonal. E a queda do estrogênio na mulher, principalmente o metabolismo vai estar alterado. Então a paciente fala, eu malho do mesmo jeito ou eu como as mesmas coisas, mas eu estou engordando, porque o metabolismo está lento. E aí existem, né, alimentos, é claro, orientações, hormônios e alimentos que a gente pode introduzir para talvez ativar esse metabolismo que ela não está sabendo
como proceder em casa sem auxílio de um especialista, né? Sem dúvida. Nesse contexto, eu acho que a primeira orientação e a mais principal é tirar da cabeça a ideia da dieta restritiva, É. porque E às todas vezes. têm essa ideia. Exatamente. E muitas vezes eu recebo pacientes que eu brinco assim: daqui a pouco você faz fotossíntese, porque já tirou tanta coisa É. e ainda não vê resultado e acha que a ideia é continuar retirando. E na verdade não é isso. Hoje eu bato muito na tecla de que é mais relevante a gente se preocupar com o que eu tenho que colocar, que vai fazer Ótimo. toda a diferença, do que se preocupar com o que eu tenho que tirar. Então, hoje eu recebo muitas mulheres preocupadas, porque eu tenho que tirar o glúten, eu tenho que tirar a lactose, eu tenho que tirar. Não, não tem que preocupar com essas retiradas. Claro que quando a gente fala de evitar alimentos ultraprocessados, de reduzir o consumo de açúcar, de reduzir bebida alcoólica, eu falo que isso já é um consenso tão grande que ninguém precisa de nutricionista para receber esse tipo de orientação mais. Isso aí todo mundo está cansado de saber. Já tem uma Eu noção, né? Exatamente. Então a diferença é, poxa, então o que é que eu preciso estabelecer na minha rotina que realmente vai trazer uma diferença para a minha vida de um modo geral? Não só para esse processo de emagrecimento, quando é o desejo, mas para a manutenção da minha saúde de um modo geral. Então, a literatura científica coloca a dieta do Mediterrâneo como talvez o padrão ouro para manejo de todos esses sintomas do climatério. E aí, o que seria essa Isso que eu ia dieta? perguntar. O que seria essa dieta do Mediterrâneo? Então, basicamente, é um predomínio, uma dieta onde predomina o consumo de verduras, legumes, frutas, gorduras boas, essas gorduras boas vindo de azeite, de castanhas, de sementes, com um consumo um pouco mais reduzido de carne vermelha e um pouco mais aumentado de peixes, considerando o fornecimento de ômega 3. E claro que as pacientes podem questionar, poxa, mas nós estamos muito longe do Mediterrâneo, a gente está longe até do mar, né? Aqui em Belo Horizonte, talvez esse consumo de peixe nem seja tão facilitado assim. Então eu sempre brinco que eu, como nutricionista, tenho que fazer uma adaptação disso que os estudos colocam para a realidade dessa paciente. Então esse básico do consumo de verduras e legumes diariamente, eu coloco isso como regra. E eu tenho um desafio que eu coloco para todas as minhas pacientes e todos os pacientes, né, homens e mulheres, independente de idade, inclusive, de que você precisa servir pelo menos 4 cores diferentes de verduras e legumes no seu prato e 2 vezes ao dia. Menos do que isso, a gente não vai atingir a recomendação diária de nutrientes, né, de vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa para funcionar na sua totalidade. Porque eu também bato muito na tecla de que saúde não é ausência de doença. Não adianta você não ter um diagnóstico, eu não sou diabético, eu não sou cardiopata, eu não tenho nenhuma doença de base, mas você tem inúmeras queixas ao longo do dia de fadiga, de memória ruim, né? De baixa produtividade, de libido ruim. Então, a gente precisa buscar essa saúde com vitalidade. E também aquela falsa ideia, né? De quem tá magrinha é saudável. Eu falo, o que eu mais tenho no consultório é a falsa magra. Quando você vai fazer os exames, às vezes tá tudo alterado e ela magrinha, achando que tá saudável, que não precisa de suplementar, não precisa de fazer atividade física, não precisa de alimentar corretamente. Verdade. E outro erro, Ana, que eu recebo muito mesmo isso, é a paciente fala assim, tô no climatério, mas eu não como nada, doutor, o dia inteiro, não tô entendendo por que eu tô engordando. Ela sabe que ela já tá na transição, mas ela fala, eu me alimento 1, 2 vezes ao dia. E aí que tá errado, né? Que a gente falou que é a dieta restritiva, não é restringir. Igual você falou, se a paciente tem essa noção, ela tem, sim, a gente não é mais criança, tem que comer legume, tem que comer verdura, tem que colocar um aporte de proteína adequado, né? As gorduras boas adequadamente. E elas acham que não, né? Que é seletivo. Paciente seletivo, acho que é muito difícil. E quando elas têm essa orientação, essa ideia, assim, quando elas entendem da necessidade de uma alimentação boa
de seguir o que o médico está falando, de fazer atividade física, eu acho que é a paciente que deslancha e vê o benefício. Sem Aí ela dúvida. volta feliz, né? Sem dúvida, é isso mesmo. E claro que hoje também a nossa demanda de estresse é completamente diferente de 20, 30 anos atrás. Então, eu vejo isso muito claro no consultório, quando eu faço, por exemplo, uma avaliação de vitamina B12. E aí eu pego não necessariamente um exame com deficiência, mas às vezes resultados muito próximos dos limites baixos, e isso já culminando em sintomas de cansaço, de sono ruim, de memória ruim, e em pacientes que já consomem boas fontes de vitamina B12. Hoje a gente sabe que a principal fonte de B12 é a carne. Se espera ver uma deficiência de B12 em pacientes vegetarianos ou veganos, mas muitas vezes eu pego pacientes que comem carne e ainda assim apresentam uma vitamina B12 reduzida. Quais as possíveis justificativas para isso? Então, em primeiro lugar, o que a gente já estava falando, uma demanda nutricional muito elevada em virtude de um nível de estresse aumentado. Mas aí a gente também entra em outras questões. Então, às vezes, é uma paciente que já é diabética ou já tem um pré-diabetes, faz uso de metformina e essa metformina diminui essa B12. Ou é uma paciente que faz uso de algum prazol e esse prazol também vai diminuir a absorção de vitamina B12. Então, a grande importância desse acompanhamento a todo momento dessa equipe multidisciplinar. E lembrar que o cansaço, igual você falou, paciente com B12 baixa, com vitamina D baixa, que a gente vê muito, né? Hoje a gente criou mais o hábito de dosar pós-Covid, eu acho, né? Acho que antes não tinha tanto esse conceito, os médicos, né? Alguns especialistas não se preocupavam tanto com dosagem, né? De B12, de D, enfim. E a gente sabe hoje que o climatério também vem com essa alteração. Então, a paciente chega cansada, desanimada. A gente pode, sim, ter a deficiência nutricional, mas pode ser pela fase que ela se encontra do estrogênio baixo. Então, vai confundindo a cabeça dela, né? E a gente, como profissional hoje atualizado, a gente tem que, sim, mostrar para a paciente, o aporte nutricional está errado, mas também uma reposição hormonal ideal melhoraria, sim, esses sintomas que você está vivenciando numa fase de climatério, que é uma transição que toda mulher vai passar, não é doença, né? Isso é importante a gente enfatizar. Porque às vezes a paciente fala, nossa, estou na menopausa, como se fosse trágico. Mas todo mundo vai passar por isso. Então, vão passar com uma alimentação, um aporte nutricional adequado, né? E suplementando o que a gente precisa para passar por essa transição sem muitas alterações, sem muitos sintomas, né? Perfeito. Então, nós a gente estava falando da dieta do Mediterrâneo, a gente falou primeiro das verduras, dos legumes, de 4 cores, de 4 cores, pelo menos 2 vezes ao dia. Frutas também, pelo menos 2 vezes ao dia. E eu gosto muito, Bárbara, de bater na tecla de rodízio, porque eu canso de pegar paciente que quando eu pergunto, come fruta? Ai, come. E aí, a hora que eu vou fazer o recordatório alimentar, come banana. Ou então come maçã. E não diversifica. Então, eu bato nessa tecla, né? Faça o seu planejamento do abastecimento da sua compra, né? Do abastecimento da sua casa de forma antecipada. E aí você já se programa. Olha, somos quantos em casa? Ou mesmo para quem mora sozinho. Nossa, moro sozinha, se eu comprar muito, vai desperdiçar. Então, faça um planejamento. São 7 dias na semana, no mínimo 2 porções de fruta por dia. Então, vou fazer a conta aqui. Eu preciso pelo menos de 14 porções. Você já contabiliza, você já sabe, 2 maçãs, 2 peras, em vez de comprar um caixa enorme de banana, já compra uma quantidade... Que banana é o prático. Exatamente, já compra uma quantidade menor, mas compre uma fruta de corte também. Hoje já tem essa possibilidade, né? Já tem supermercado, já tem sacolão, que às vezes você pode pedir até para partir, que aí você já leva... o meio abacaxi ou meio mamão. Essa ideia de variar é legal pelo aporte nutricional e também para mudar a dieta um pouquinho, né? Senão fica aquela mesma todo dia naquela monotonia. E por isso que acho que muitas pessoas desistem, às vezes, da ideia. Não é dieta, né? É uma reeducação, né? Isso mesmo. Eu falo que não é dieta, é comida para a vida toda. Quando você aprende, eu não sei, eu te contei, aqui...
que eu emagreci 25 quilos. Eu engordei na época da pandemia. E aí cheguei ao meu auge e na balança engordei 25 quilos. E aí depois eu encarei a reintrodução alimentar, a reeducação alimentar. E fui colocando tudo que eu gostava, mas que na correria, né? Na pandemia a gente da saúde trabalhou muito. Sim. Então estava me privando de muita coisa, privando de atividade física. E eu aprender de novo aos meus hábitos alimentares e variar a dieta, variar a minha alimentação, eu fui emagrecendo gradual e consegui perder esses quilos que eu ganhei. Então, sim, sem sacrifício. Sim. Porque não existe esse negócio de dieta mirabolante, né? Que não vai dar certo. E a gente que está acima dos 40, a gente sabe como que o metabolismo vai interferindo. Exato. Então, acho que eu consegui perder na hora certa e aí agora só seguir, se Deus quiser, para... Melhora tudo, né? Eu falo com o paciente, melhora o desempenho do dia a dia, melhora sono, melhora o humor, melhora tudo. Mas vamos voltar. A gente estava falando, então, dos primeiros sintomas que a paciente refere para a gente no consultório. Essa paciente que está já no climatério. Então, a gente falou, né, do metabolismo mais lento, por isso o acúmulo da gordura abdominal. O paciente fala que está com aquela pochetinha, que não consegue nada. E aí é legal... a gente não é especialista, a gente não é educador físico, mas a gente sempre orienta, né? Exato. Faz um cardio, faz sim, uma musculação, é importante. Então, sempre associar a dieta a rotina ginecológica e a nutrição. Eu acho que só tem de a atividade física. Isso. Isso da queixa da gordura abdominal é muito forte, mas na minha caixinha que eu abri essa semana, uma paciente escreveu sobre a dificuldade de ganhar massa muscular. E eu acho que isso também é uma temática muito relevante, porque da mesma forma que você disse, né, tem essa alteração de estrogênio e de progesterona, mas tem uma alteração de testosterona também muito significativa. Sim. Então, se nós mulheres, fisiologicamente, já temos uma produção de testosterona bem mais reduzida que os homens, então mesmo em idade fértil, a gente já tem um pouco mais de dificuldade para poder fazer essa síntese proteica. Nessa fase da vida, essa dificuldade pode ser ainda maior, não é verdade? Por isso a importância, aí a gente vai ficar batendo na tecla, né? Mas a atividade física, a musculação é muito válido, né? Exato. Não só para massa magra e também para osso. Eu falo a saúde óssea é importante, né? Que tem aquele equilíbrio do osteoclasto e do osteoblasto, né? Que a gente aprende lá na fisiologia. E tudo isso é regado ao estrogênio. Então, o estrogênio caiu, a gente tem mais chance de osteoporose, osteopenia. E aí é aquela paciente que lá no futuro vai às vezes escorregar. Eu falo com a paciente, você escorrega no chão e quebra um fêmur, né? Tem uma fragilidade óssea. E a alimentação aí entra. Então, a importância da gente entrar com cálcio para essas pacientes, né, Ana? Exatamente. Então, vamos fazer agora um checklist. Vamos. Um checklist para essa temática da saúde muscular e da saúde óssea. Então, pensando em saúde muscular, eu vou colocar no mesmo patamar de importância a atividade física e a dieta, porque um não vai ter mais importância do que o outro. Na atividade física, reforçar bastante a importância da atividade de força. Isso. Então, a musculação, ou se não for da preferência, a musculação, um pilates. Eu sempre falo, não gosto de musculação, então vai no pilates que você vai gostar. Perfeito. Né? E na dieta, na alimentação, é muito importante que o teor proteico dessa alimentação esteja adequado. É até simples a gente conseguir bater a proteína diária sem suplemento, só com a alimentação. Mas requer um pouco mais de organização e planejamento dessa pessoa, para que, principalmente nas refeições intermediárias, meio da manhã, meio da tarde, ela consiga se programar para ter um alimento rico em proteína. O que seria um alimento rico em proteína? Ovo, carnes, independente de qual tipo de carne, lácteos para quem pode. Então, precisa de uma organização. O suplemento entraria de que forma? Como uma substituição, pensando em agilidade, pensando em praticidade. Então, pode ser que, dependendo da sua rotina, você não consiga ter tempo no seu horário da tarde para poder comer uma mandioca com frango desfiado ou um pãozinho com um ovo. E, às vezes, se você, pelo menos, coloca uma fruta e um suplemento proteico diluído ali em água que você bebe
ali já te auxilia para poder bater a quantidade de proteína do dia. Ótimo. Então, agora vamos pensar em saúde óssea, né? O que a gente precisa ter. Vou repetir a mesma coisa do primeiro. A atividade física e dieta no mesmo patamar, porque esse osso ele precisa de estímulo mecânico. Ele também precisa dessa atividade física, senão ele não vai estimular as células que você citou aí, que são as células de produção de matriz óssea. Não é isso? E para essa produção da matriz óssea, a gente precisa de cálcio. Que já está reduzida pela fase que a mulher se encontra, né? Ok. A gente precisa de cálcio, mas não precisa dele sozinho. Esse é o grande erro, né? Todo mundo preocupa muito. Eu tenho que repor cálcio, eu tenho que consumir muito leite para poder fornecer cálcio. Mas a gente precisa do equilíbrio de outros nutrientes que vão participar desse transporte do cálcio até o osso. E mais importante, absorção. A fixação desse cálcio lá, porque não adianta ele bater e sair de novo. Isso mesmo. Não é? E aí, para esse cálcio chegar lá, a gente depende de vitamina D. E para esse cálcio ficar lá, a gente também depende de outros nutrientes, como, por exemplo, o magnésio. Onde que o magnésio está presente? Em vegetais verdes escuros. Então, os meus pacientes sabem que eu não abro mão. Tem que ter verde todo santo dia, né? Não importa se vai vir de uma folha, se vai vir do brócolis, mas isso tem que estar presente para esse equilíbrio. Tem outros nutrientes importantes? Sem dúvida. O boro, porque aí diminui a perda do cálcio pela urina, o zinco. Mas, basicamente, se a gente cuida do cálcio, da vitamina D, do magnésio, a gente já consegue fazer um aporte bem bacana. E eu ressalto que esses vegetais verdes, eles são fontes de magnésio, mas eles também são fontes de cálcio. Então, se são indivíduos que por alguma sensibilidade alimentar não podem consumir leite e derivados, não significa que essa dieta vai ser deficiente em cálcio. Se o aporte desses alimentos acontece no mínimo 2 vezes ao dia, o cálcio junto do magnésio está sendo fornecido. E é fácil. Se é uma paciente que já está em osteopenia ou já está em osteoporose, além de ter essas verduras no almoço e no jantar, quem sabe colocar um suco verde, ou de manhã, ou no meio da tarde. E aí a gente avalia a necessidade de suplementação também, Exatamente. né? É o que a gente falou, uma dieta boa, aí depois disso a gente suplementa. Exatamente. Né? Mas a AD já geralmente a gente tem que suplementar. Na maioria das vezes, os exames já vêm embaixo. Então, a D, eu falo que toda minha paciente 40 mais, é claro que tem aquelas que tem restrição, mas um suplemento mínimo seria vitamina D. Depois a gente pode até falar quais são os suplementos mínimos, além da alimentação boa, né, Ana? Outra queixa importante, então, a gente falou do fogacho, do calorão? Não, ainda não, vamos falar. Então, calor é comum, frequente, né? Explica pra gente essa dinâmica dos calorões, né? Que na literatura vem descrito como fogacho. Isso. Então, para quem for pesquisar, pode escrever também fogacho para entender um pouco mais sobre isso. Então, a paciente é super interessante. Ela fala assim que eu tô no climatério ou na menopausa porque eu tô com irregularidade menstrual e tô com calorão. Isso elas falam que é lei, é praxe para elas. É para caracterizar. E então, calorão seria o fogacho, que é uma alteração também devido à queda hormonal lá no sistema nervoso central. Então, faz com que o nosso sistema termorregulador esteja em descompasso. Então, a paciente queixa pra gente, é fácil a gente ver se é um calor mesmo de climatério ou um calor porque o dia tá quente, por outras alterações. Quando a paciente fala, ele vem de repente, então pode estar debaixo do ar-condicionado que ela transpira, geralmente queima face, palma da mão, planta do pé e às vezes tórax. E ela fala, doutora, dura segundos, eu conto até 3 e ele já foi embora e me deixou molhada. Aí pensa, uma oscilação hormonal assim, que te dá um calorão, às vezes você tá dormindo com seu marido na cobertinha, aí você tira tudo porque você tá com calor. Aí você acorda o marido. E aí você fica irritada porque passou segundos e o calor já desapareceu. Mas seu sono foi prejudicado. E aí você acorda com o cortisol lá em cima, com seu nível de estresse lá em cima porque você não descansou. Então eu falo que é uma cadeia.
O calorão vem, se ele não for tratado, ele te irrita, ele te dá uma insônia. No outro dia, você prejudica seus hábitos do dia a dia, sua atividade, né? Eu falo que um gancho com o aleitamento, eu falo que a privação de sono, acho que é a parte mais difícil do aleitamento e essa parte do climatério, porque a paciente chega fadigada, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. E vira uma bola de problemas, né? A literatura também coloca que, além da queda de estrogênio, para dar esse sintoma, né, vasomotor, a queda de estrogênio também vai impactar na queda de serotonina, Isso. né? E essa queda de serotonina também é uma das causas desse calorão. E o que a maioria das pessoas não conseguem fazer a conexão é que, bom, se a queda de serotonina está provocando toda essa desregulação, de que forma que eu posso regular minha serotonina para ajudar a minimizar esse sintoma? E aí, na alimentação? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que a serotonina é um neurotransmissor que vai ajudar na nossa felicidade, basicamente isso. Vai ajudar no bem-estar. Essa serotonina também é importante para ajudar na qualidade do sono. Ela é importante para ajudar no comportamento alimentar, porque ela reduz a ansiedade, então ela vai reduzir compulsão, ela vai reduzir o belisquete, ela vai reduzir a necessidade de comer açúcar. Então, já é importante só por tudo isso. Mas mais de 90% da nossa serotonina é produzida pela nossa microbiota intestinal. Então, ela é produzida no intestino, ela faz um estímulo de nervo vago, e aí esse nervo vago vai fazer um estímulo do cérebro para que o cérebro consiga produzir essa serotonina ali nos nossos neurônios e aconteça todos esses benefícios que eu disse. Então, se a maior parte do ponto de partida vem do intestino, qual que é o maior cuidado que a gente precisa ter? Saúde intestinal. Então, esse intestino precisa estar saudável. E o que é o intestino saudável? Basicamente, o que todo mundo já sabe. Ele não pode ser preso, ou seja, aquele intestino que funciona 1, 2 vezes, 3 vezes na semana, não. Eu brinco com as minhas pacientes que, se você come todos os dias, o intestino Tem que evacuar também todos os tem dias. que funcionar todos os dias. E o outro extremo também não é saudável, né? Então, mesmo sem uma causa aparente, pacientes que apresentam episódios de diarreia, ou às vezes até uma oscilação de um extremo para o outro, o intestino que ora é preso, ora é solto. Então, isso já é a primeira coisa que a gente precisa corrigir. E mesmo um intestino que funcione todos os dias, o maior parâmetro para saber se esse intestino é saudável ou não é você avaliar as suas fezes. Então, às vezes, tem paciente que em consulta eu pergunto, dou a tabelinha. É isso que eu ia falar. Você tem a fotinha e fala qual que é o estilo, né? Exatamente, eu mostro a tabelinha e peço para avaliar. Como suas fezes estão atualmente? Muita gente responde de imediato, muita gente se sente constrangido. Não vê, né? E responde, não sei. Não presta atenção. E isso não pode acontecer, né? Você tem que olhar para as suas fezes, você tem que avaliar a coloração, o formato, se essas fezes boiam, se essas fezes afundam. Então, Ana Paula, mas faz diferença? Faz toda a diferença. Se são fezes com conteúdo adequado, ou seja, fezes que têm fibra, esse bolo fecal, ele vai afundar. Então, qual seria o padrão para a paciente responder e ganhar uma carinha feliz lá? Qual que é o estilo, então? O padrão das fezes? Então, normal. primeiro, o formato das fezes vai se assemelhar a uma banana madura, né? Sem marcas, sem que você faça um grande esforço para conseguir evacuar. Coloração amarronzada, normal, e essas fezes afundam no vaso sanitário. Por quê? Se ela tem fibra, se é uma fibra hidratada, ou seja, você bebe água e aí essas fezes estão hidratadas, isso pesa. Agora, se a sua digestão não é adequada, se você come muito rápido, ainda vai ter restos alimentares nessas fezes, pode ter digestão ruim, inclusive de gordura, e aí essas fezes vão ter um padrão bem mais amolecido, fezes mais explosivas, e aí essas fezes podem boiar.
Da mesma forma, se você não tem um consumo adequado de fibra, e aí você vai ter muito mais dificuldade de evacuar, tem que fazer força. Essas fezes podem ter aquele formato de bolinhas, né, separadas, que a gente chama de Cabritinho. de cocô de cabritinho, isso mesmo. E aí elas também podem boiar, porque se o intestino fica sem funcionar alguns dias, a sua fermentação é maior. Então, se tem gases ali junto com essas fezes, é mais um motivo dela boiar. Então, o padrão ideal é banana madura, sem fazer força e fezes que afundam. Então, e um gancho na ginecologia, hoje faz parte do nosso questionário, da nossa anamnese, perguntar se a paciente é constipada, se o intestino funciona, claro, para orientar, né, esse hábito de vida, da serotonina e tudo mais, e por causa do câncer de intestino. Então, a gente sabe que hoje a gente já faz um rastreio para as pacientes acima de 45, a gente já solicita colonoscopia a cada 5 anos, e principalmente aquelas que têm alteração do hábito intestinal. Então, meu intestino era preso, agora é preso e solto, ou nunca foi solto, então alterou o hábito, já é indicação também da gente fazer uma colonoscopia para a gente rastrear, porque a idade, né, mais avançada, acima dos 40, a gente tem mais risco do câncer de intestino. Então, só para fazer um gancho que eu acho que é legal a gente alertar. Não, sem dúvida. Quero fazer um gancho também pensando em idade fértil. Qual a importância desse intestino quando a gente pensa em quadros como endometriose, como SOP? Por quê? Dá um podcast. Dá mesmo. A gente pode programar um nesse sentido. Porque essa microbiota, que é toda essa flora do nosso intestino, ela tem uma parte que é o estroboloma. São bactérias responsáveis por metabolizar o estrogênio também. Então, a gente consegue até fazer uma regulação dessa função hormonal quando a gente pensa em quadros com grande predomínio, né, de estrogênio, como essas doenças que eu falei, através dessa saúde do intestino. Então, mesmo que não sejam mulheres que ainda estejam sofrendo com um climatério, mas hoje a gente já atende muitas mulheres com essas doenças para ajudar no manejo da patologia, do curso da doença, olhar também para a saúde intestinal. E desinflamar essas pacientes, né? Mas enfim, vamos. Então, falando sobre o climatério ainda, a secura também, a paciente chega pra gente falando que diminui até lacrimejamento, né, ocular, que a pele, a mucosa tá mais atrófica. Então, a gente entrar com hidratação, uma hidratação maior, né? Cremes à base de ureia são interessantes para os pacientes. Hoje a gente trata essa secura também, porque antigamente a paciente falava, tô na menopausa, tô no climatério, minha vagina tá seca, não tem mais relação sexual porque dói. Associa a dor. Então, não, é da queda do estrogênio que faz essa mucosa ficar mais fininha e mais seca. Às vezes até racha, dá fissuras e que causam dor na paciente. A vagina seca vai dar incontinência de urina, infecção de urina de repetição, altera o pH, então às vezes cândida de repetição, né? Então a gente consegue melhorar esse sintoma. O que mais que a gente tem de sintoma? Eu queria que você falasse da dica que você fala sobre essa lubrificação vaginal de uma forma mais natural, que eu acho tão sensacional. Assim, eu adoro ginecologia natural, né? Eu adoro essa multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar, eu acho que é muito importante. E para ginecologia, para secura, o óleo de coco. Então, o óleo de coco eu sempre falo para as minhas pacientes. É claro que tem paciente que a gente tem indicação de entrar com creme hormonal, né? Mas o óleo de coco, ele altera o pH, ele equilibra o pH, ele é antifúngico, ele equilibra as bactérias. Então, quando a gente introduz, às vezes a paciente fala assim, eu tô começando a ficar com a vagina mais seca, ou tô ficando com candidíase de repetição nessa faixa etária, é interessante comprar um potinho de óleo de coco, que é o mesmo que a gente usa para cozinhar. Tem até ele sem cheiro, né, que é o branquinho. E tem ele para levar também para viagem. Uns sachêzinhos que dá 1, 2 doses. Aí a gente coloca na mão, pega uma colherzinha, coloca na mão e passa com o dedo mesmo, dentro do canal vaginal e pode lubrificar a parte externa, que é a região dos pelos, da vulva. Tem uma absorção boa e às vezes a paciente prefere hoje usar o óleo de coco do que usar um lubrificante à base de água. Excelente. É claro, tem paciente que tem contraindicação. Isso é tudo, né? Nós estamos falando geral.
E, às vezes, a gente orienta pegar a embalagem do remédio, descarta a medicação, higieniza direitinho, esteriliza e preenche com óleo de coco e coloca na geladeira. Aí ela tira o comprimidinho e introduz intravaginal à noite. Lubrifica super bem. Só que óleo de coco pode romper o látex da camisinha. Então, quem usa preservativo como método contraceptivo tem que tomar cuidado com óleo de coco. Ai, sensacional. Mas também falando, né, dessa alteração do estrogênio em toda essa saúde vaginal, a literatura também coloca que esse envelhecimento, essa queda de estrogênio faz uma redução, uma alteração da microbiota vaginal. Então, tem toda essa relação da microbiota intestinal, da microbiota vaginal, com a alimentação. Então, a candidíase, se a gente analisar, o fungo Candida albicans, ele naturalmente já vive na nossa flora intestinal. Normal, sem causar nada. Exatamente, ele vive lá em simbiose com as outras bactérias. A grande questão é, o que está fazendo romper esse equilíbrio que permite essa multiplicação desordenada desse fungo para que ele faça essa translocação do intestino para o canal genitourinário? Então, essa mudança hormonal é um aspecto? Sim. Sem dúvida. Alimentação errônea. Exato. Mas aí é nesse ponto. Porque se a oscilação hormonal já dá essa possibilidade, a gente vai cruzar os braços e falar, serei assim? Não. É entender que a alimentação rica em açúcar, bebida alcoólica, farináceos, né, carboidratos simples, também vai estimular a hiperproliferação desse fungo. Então, não adianta, você com certeza vai concordar com o que eu vou falar, só usar pomadas, né? Só usar remédio antifúngico e a alimentação não... Principalmente funciona. O carbo, né? Eu acho que Exato. O carboidrato, às vezes a paciente chega e eu brinco assim com ela, falo, vamos tentar 30 dias reduzir? É claro que vai ter um acompanhamento do especialista, mas já reduz um pouco pra gente ver se a gente não melhora esse prurido, essa cândida. E ela já volta falando tanto que melhorou. É super interessante. Não só para candidíase, mas para infecção do trato urinário, né? Com a presença de bactéria Escherichia coli, é o mesmo raciocínio. Não adianta ficar em ciclos repetitivos de antibiótico se essa alimentação continuar fornecendo energia para essa desordem da microbiota intestinal. Porque assim como o fungo da cândida, a bactéria da infecção urinária, ela também vive lá no nosso intestino. Então, ela também pode se proliferar e atingir o canal genitourinário. Doutora Bárbara, foi um bate-papo maravilhoso. Queria muito agradecer a sua presença. E queria pontuar aqui que nós teremos mais um episódio, onde nós também vamos continuar abordando sobre tudo que a gente falou, todos os sintomas, mas a gente ainda não falou sobre saúde mental, que é muito relevante. Aumenta no climatério, né? Aumenta ainda mais as estatísticas de depressão, de separação, né? Que vem dessa fase. Exatamente. Então, não percam o próximo episódio, nós iremos falar disso. E aí, queria que você finalizasse agora com uma mensagem para as nossas ouvintes. Então, eu acho que você concorda, né? A importância de uma equipe multidisciplinar, a importância da paciente procurar ajuda, não ficar convivendo com esses sintomas achando que é o normal. É claro, é uma fase, sim. Todas nós mulheres vamos passar por isso, né? Mas é muito válido procurar uma ajuda, porque com a alimentação correta, com terapia de reposição hormonal nos casos válidos, a gente consegue, sim, oferecer um envelhecer, uma transição saudável para essa paciente. E ela agradece, às vezes sem muito. Sem a gente conversando um pouquinho na consulta, ela já volta assim, fala, doutora, eu já estou muito melhor. Eu adoro quando fala, já melhorei 90%. Eu falo, então vamos chegar no 100%. E a gente consegue oferecer para essa paciente qualidade de vida, para ela falar que ela está 100% melhor dos sintomas. Né? Excelente. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Conexão Feminina Saúde em Foco. Continue nos acompanhando e assista ao próximo episódio.